Bem, pessoal, vou fazer um vídeo aqui num formato diferente para vocês, onde eu vou estar apresentando aqui esse material, que é um material que eu formulei para apresentar num evento de psicologia promovido pelo CRP aqui do RJ, no Rio de Janeiro. E infelizmente, eu não consegui apresentar esse trabalho no evento em função de um conflito de horário lá no evento, tá? Então eu decidi trazer ele aqui para o nosso canal do YouTube, tá? Que é um tema bastante interessante, né? E bastante pertinente no que diz respeito à deficiência intelectual e múltipla, né? E como que a musicoterapia pode ser uma abordagem de tratamento bastante efetiva para essa condição diagnóstica, tá? Vocês devem ter reparado, quem acompanha o canal aqui de forma mais assídua, né, que eu não tenho produzido muito conteúdo da forma como eu produzi anteriormente aqui para o canal, e eu venho lutando, né, para que eu consiga, digamos assim, restabelecer uma rotina de gravação de vídeos, né, de produção de conteúdo aqui para o nosso canal, mas isso não vem ao caso agora. Talvez eu até futuramente faça um vídeo em relação a isso, tá? Então eu vou estar apresentando aqui esse trabalho para vocês, tá? Cujo título é A Musicoterapia como Ferramenta de Transformação na Deficiência Intelectual. Tudo bem? A gente vai comentar aqui alguns pontos desse trabalho. Eu vou propor aqui alguns debates, algumas reflexões sobre esse tema, tá? Bom, para quem está chegando agora no canal, né, não me conhece, eu sou psicólogo, tá? E sou musicoterapeuta também, recém-formado aí, posso dizer assim, recém-formado em musicoterapia, e atuo nas duas frentes de trabalho, né? Tanto com a psicologia quanto com a musicoterapia. Hoje em dia o meu foco ele está bem mais centrado na musicoterapia, tá? Eu estou trabalhando muito mais com musicoterapia hoje do que com psicoterapia, tá? Por isso o foco do conteúdo aqui também tem sido a musicoterapia, tá? Então a gente vai abordar aqui esse tema tentando compreender, né, como que as intervenções musicoterapêuticas podem afetar positivamente um paciente com deficiência intelectual através de um exemplo de caso clínico, tá certo? Antes da gente, deixa eu botar aqui em tela cheia, deixa eu ver se vai funcionar aqui, peraí. Só um minuto. Aqui, pronto. Vou botar em tela cheia que assim a apresentação fica melhor, né? Antes da gente entrar de cabeça no caso clínico, vamos a algumas definições, né? Como já é de costume, para a gente poder entender sobre o que a gente está falando, tá? Sempre quando eu vou abordar o tema da musicoterapia, quando eu vou explicar para alguém o que é musicoterapia, ou quando eu vou apresentar algum trabalho, ou fazer alguma exposição sobre o que é musicoterapia, eu sempre gosto de começar desconstruindo alguns mitos, tá? E começando com a ideia de o que não é musicoterapia, tá? Porque a musicoterapia, gente, ela é um campo de atuação que ainda é bastante desconhecido, bastante misterioso. As pessoas não têm muito conhecimento, muitas informações a respeito do que é a musicoterapia e de como que é o trabalho do musicoterapeuta. Então, quando você tem pouco conhecimento sobre algum assunto, começam a surgir
mitos, começam a surgir fake news, começam a surgir distorções a respeito daquele campo. Então eu gosto sempre de começar desconstruindo algumas ideias do senso comum, como por exemplo, musicoterapia não é uma especialidade de uma outra disciplina, ou seja, ela não é uma extensão, né? Ela não é um ramo da medicina, da psicologia e da música e qualquer área que seja. Tudo bem? Então, por exemplo, o sujeito tem lá a sua formação em psicologia, por exemplo, tá? E aí ele decide fazer um curso qualquer de musicoterapia, curso breve de musicoterapia, e aí ele é especialista em musicoterapia. Não. Mesma coisa um músico, por exemplo. Um músico, ele já tem lá a sua formação em música, ele tem a sua experiência, a sua prática aí como músico, e ele decide fazer um curso qualquer de musicoterapia, e aí ele vira especialista em musicoterapia. Não. A musicoterapia é um campo independente, tá? É um campo tanto científico como um campo profissional independente. Então, para você se formar, para você se dizer musicoterapeuta, nesse exato momento onde eu gravo esse vídeo, ou é através da própria graduação em musicoterapia, que seria o mais recomendável, tá? Ou através de uma pós-graduação, lato sensu, né, uma especialização em musicoterapia. A partir do ano que vem, 2026, se não me engano, a partir de abril, vai valer apenas a graduação para você se formar como musicoterapeuta. Então, esse é um mito comum que, inclusive, eu tinha antes de conhecer a musicoterapia, né? Eu achava que a musicoterapia seria uma espécie de, digamos assim, de especialidade que poderia ser incorporada na psicologia, por exemplo. Então, sei lá, o psicólogo se forma e aí ele faz uma pós em TCC ou uma pós em psicanálise, alguma coisa do gênero. E aí ele faria uma pós em musicoterapia e seria musicoterapeuta, né? Nesse caso, com a pós até seria, né? Mas o que eu estou querendo colocar aqui é que a musicoterapia ela não é uma área de pós-graduação. Ela é uma profissão, é um campo profissional e científico, como eu coloquei. Um outro ponto, gente, fundamental também. A musicoterapia ela não é simplesmente a utilização de música em terapia. Tanto que um dos autores mais importantes aí do campo, que é o Brucha, ele faz uma distinção entre a música em terapia e a música como terapia, tá? Qual que é a questão aqui? Qualquer profissional de saúde, né, ele pode utilizar música no processo terapêutico dele. O psicólogo pode utilizar música, uma fono pode utilizar música, o médico pode utilizar música, o fisioterapeuta pode utilizar música, enfim, qualquer profissional clínico, tá? Ou em outro contexto, pode utilizar música. Mas isso não faz daquele profissional um musicoterapeuta, tá? Porque, em geral, esses profissionais até utilizam, até relativamente comum, alguns profissionais se utilizarem do recurso da música, mas a música como um recurso auxiliar, né, uma intervenção complementar. Por isso ali eu até destaquei aqui, ó, a música em terapia. Então eu sou um psicólogo, eu posso trabalhar com uma música com o meu paciente. O que é diferente, pessoal, da música como terapia, tá? E aqui a gente está falando do musicoterapeuta mesmo, com formação apropriada para utilizar a música como o foco central do processo. Então, aqui a música como terapia, a música ela passa de um plano secundário para um plano primário de tratamento. Ou seja, eu vou utilizar todos os elementos da música e do som
os processos de expressão sonora musical do paciente como o centro, como a espinha dorsal do processo terapêutico. A música ela não vai funcionar apenas como recurso auxiliar. A música ela vai estar sempre presente em primeiro plano no processo de tratamento. Tudo bem? Bom, não é simplesmente, esse ponto aqui ele se relaciona com o segundo, né? Não é simplesmente você tocar instrumentos ou cantar para o paciente. Porque eu posso ser um psicólogo, eu posso ser um fono e sei tocar violão, por exemplo. Tá? E aí eu levo o violão lá para a sessão e trabalho uma música com o paciente tocando, para o paciente cantar, ou enfim, para produzir algum tipo de intervenção musical. Isso por si só não diz nada a respeito do fazer profissional do musicoterapeuta. Tá? Qualquer profissional clínico, ele pode se utilizar de recursos de tocar, se ele souber tocar um instrumento, ou recursos de canto, mas isso não configura a musicoterapia. Tá? Isso aqui também é um ponto que gera muita confusão no senso comum, tá? Que é a utilização da música para fins musicais e não terapêuticos. Aqui a gente tem uma distinção entre educação musical ou musicalização e musicoterapia. Na educação musical e na musicalização, os fins, né, os objetivos do processo são musicais, né? Então o sujeito ele quer aprender a tocar violão, ou ele quer aprender a tocar teclado, ele vai procurar um professor de música daquele instrumento, ou ele quer aprender a cantar, ele vai buscar aulas de canto. Então na educação musical e na musicalização, o objetivo ele é musical, então é fazer o sujeito tocar bem o violão ou cantar bem. Na musicoterapia, o objetivo ele é terapêutico. Então a gente vai utilizar a música a serviço do bem-estar e da saúde mental do paciente, não visando o objetivo musical. Então o sujeito ele não vai para uma sessão de musicoterapia para aprender a tocar um instrumento, tocar bem, ou para aprender a cantar. Inclusive, ele sequer precisa saber tocar algum instrumento ou cantar para ele participar do processo terapêutico. Tá? Por fim, a musicoterapia ela não é uma área sem base científica consistente. A gente já tem diversas áreas aí em que foram demonstradas evidências de efetividade para a musicoterapia, principalmente no campo das condições do neurodesenvolvimento. Então, autismo, deficiência intelectual, paralisia cerebral e TDAH e coisas do gênero. Tá? Mas também algumas condições na área de saúde mental, como depressão e ansiedade. Então, ela está ali dentro daquele corpo, né, de terapias integrativas e complementares, mas é uma prática baseada em evidências. Tudo bem? Bom, então, já que a musicoterapia não é tudo isso, né, eu selecionei ali os mitos mais comuns, tá, pessoal? Existem outros. Mas então, o que seria de fato a musicoterapia? Gente, isso é uma tarefa muito complicada da gente empreender, porque existem muitas definições do que é musicoterapia. Tá? O Bruxa, ele tem um livro, né, o autor que eu citei anteriormente, ele tem um livro chamado Definindo Musicoterapia, que é o principal livro aí da área, tá? Onde ele vai sistematizar ali uma série de intervenções e uma série de definições a respeito do que é a musicoterapia, né? Então no livro dele ele encontrou ali centenas de definições do que é a musicoterapia. Então, quando a gente vai definir um campo que é tão diverso, com uma diversidade muito grande de definições, a gente tem que pensar algumas definições. Então eu pensei aqui duas
que essa aqui é do próprio Brucha, do livro dele, onde ele vai sugerir que a musicoterapia ela é definida como um processo reflexivo onde o terapeuta ajuda o cliente a otimizar a sua saúde usando variadas facetas da experiência musical. Então, notem que eu destaquei aqui porque o que vai definir a musicoterapia é a utilização de experiências musicais como centro do tratamento e as relações formadas através dessa com ímpeto para a transformação. Tá? Então, quer dizer, eu tenho uma música ou uma experiência musical. Eu tenho alguns elementos musicais que eu posso, digamos assim, recortar e trabalhar em cima desses elementos. Por exemplo, melodia, basicamente, né, pessoal? Melodia, harmonia, ritmo e movimento corporal. Basicamente isso. Tá? Uma segunda definição, que é da Associação Americana de Musicoterapia, que vai ao encontro do que eu coloquei para vocês anteriormente. É o uso clínico e baseado em evidências. Vejam que eu destaquei esse ponto, então ela está dentro desse campo das práticas baseadas em evidência. É o uso clínico e baseado em evidências de intervenções musicais para atingir objetivos individualizados dentro de uma relação terapêutica, tá? E não de uma relação professor-aluno, como muitas vezes é confundido. Tá? E o objetivo do processo musicoterápico, então, consiste no manejo apropriado, de novo, da experiência musical do indivíduo ou grupo. Tá? Tal como na psicoterapia, ela pode ser usada no formato individual ou em grupo. Tá legal? Tal como na psicoterapia, que a gente sabe, né, pessoal, que existem 1.500 abordagens, 1.500 orientações, modelos, etc. Na musicoterapia não é diferente. Tá? A gente vai ter aí uma diversidade de abordagens, modelos e orientações muito grande dentro do campo musicoterápico. Eu selecionei alguns aqui só para efeito de ilustração. Tá? Para Brucha e outros autores, existem diferenças entre esses termos, mas não é o foco desse trabalho abordar essas diferenças. Quais termos? O Brucha, né, e outros autores, eles vão trazer definições específicas do que é abordagem, o que é um modelo e o que é uma orientação em musicoterapia. Tá? Mas eu não vou me ater a essa questão aqui. Como eu coloquei, tal como na psicoterapia, na musicoterapia temos diferentes abordagens teóricas. Alguns exemplos. A gente tem a musicoterapia comportamental, musicoterapia centrada na família, musicoterapia de livre improvisação, musicoterapia Benenson e musicoterapia neurológica. Existem outras, tá? Eu trouxe aqui só alguns exemplos para ilustrar. E aí a gente começa então a abordar o que é a deficiência intelectual. Tá? Talvez, né, boa parte de vocês que estão assistindo esse vídeo aqui não estejam familiarizados com essa nomenclatura de deficiência intelectual, até porque é uma nomenclatura relativamente decente. Olha só. Anteriormente, gente, o que a gente chama hoje, né, de deficiência intelectual era referido com alguns termos, no mínimo, complicados, né? Porque eram termos que, ao longo da história, foram se tornando termos pejorativos. Tudo bem? Então, era conhecido como retardo mental, deficiência mental, idiotia. Então, esses são termos históricos muito antigos para se referir àquelas pessoas que tinham
um atraso no desenvolvimento intelectual. Tudo bem? E aí esse termo, né, ele foi substituído mais recentemente pelo termo deficiência intelectual, em função justamente desses indivíduos terem como dificuldade principal um atraso, né, em tarefas intelectuais. Tá? Então, esses autores aqui, né, Mendes e Veltroni, trazem a definição atual de deficiência intelectual que foi proposta por essa associação aqui, né, a Associação Americana de Incapacidade Intelectual e de Desenvolvimento. Tá? Qual que é a definição que eles vão trazer aqui, pessoal? Olha só. Incapacidade caracterizada por limitações significativas tanto no funcionamento intelectual quanto no comportamento adaptativo, expresso em habilidades conceituais, sociais e práticas. Então vejam que essa limitação, né, essa dificuldade no desenvolvimento atual, ela é bem abrangente, ela vai inclusive afetar o campo das interações sociais. Tá? E essa inabilidade se origina antes dos 18 anos. Tá? Normalmente a pessoa ela já a partir da gestação, né, e do nascimento, ela já apresenta as características da deficiência intelectual. O DSM-5 ele vai se basear, né, nesta definição aqui dessa associação americana e ele vai trazer a seguinte definição. A deficiência intelectual ou transtorno do desenvolvimento intelectual como um transtorno com início no período do desenvolvimento, então desde bem cedo o indivíduo ele já começa a desenvolver essa deficiência, que inclui déficits funcionais, tanto intelectuais quanto adaptativos. Eu marquei aqui porque reparem que são os mesmos domínios destacados pela definição acima. Os domínios conceitual, social e prático. Pode se apresentar de forma leve, moderada, grave ou profunda. Tá? Bom, e aqui a gente vai começar então a entrar no campo mais prático e eu vou trazer para vocês aqui uma experiência profissional minha. Tá? Para quem não sabe, eu trabalho numa APAE. Né? Para quem não sabe o que é a APAE, é a Associação de Pais e Amigos dos Especiais. Tá? Então, é uma instituição de caráter público-privado, uma instituição filantrópica que atende basicamente indivíduos com algum tipo de deficiência, que pode aí incluir tanto deficiências físicas quanto deficiências mentais. Mas o grosso, né, o público majoritário da APAE são pessoas com condições do neurodesenvolvimento, principalmente transtornos do espectro autista, né? Mas também temos ali muitas pessoas com TDAH, deficiência intelectual, TOD, enfim. Mas o grosso mesmo é o TEA e a deficiência intelectual. Então, qual que é o contexto de intervenção, né? A APAE, como eu falei, do município aqui de Itaguaí, no Rio de Janeiro, que é onde eu atuo. Tá? Como eu coloquei, né, a APAE ela se caracteriza como uma instituição civil, filantrópica, ou seja, ela vive de doações, com caráter educacional e assistência à população PCD, pessoa com deficiência. Tá? Como eu coloquei, a população atendida consiste em sua maioria de indivíduos com TEA, de diversos níveis, mas também outras condições do neurodesenvolvimento e psicológicas, síndrome de Down, deficiência intelectual, TDAH, TOD, etc. Né? A gente também atende ali alguns transtornos mentais, como transtorno de ansiedade, mas geralmente são condições que vêm
comórbidas, né, com outras condições do neurodesenvolvimento. Tudo bem? E agora eu vou trazer aqui alguns dados clínicos desse paciente que eu quero exemplificar aqui como foi o processo, como está sendo, né, porque no momento que eu gravo esse vídeo eu ainda atendo esse paciente aqui, né, e como está sendo o processo de intervenção musicoterápica com ele. Eu chamei ele aqui de JL, um nome fictício. Ele tem 30 anos, solteiro, evangélico e com diagnóstico de deficiência intelectual leve. Tá? Ele é bem funcional, ele não tem assim dificuldade de, pelo menos dificuldade relevante de interação social, né? Ele tem ali, é perceptível que ele tem algum atraso cognitivo, né? Um atraso no desenvolvimento intelectual, mas não é uma condição que afete muito o comportamento funcional e adaptativo dele. Tá? Aqui só para efeito de ilustração do histórico dele, tá? Ele tem um histórico de abuso sexual na adolescência e disso ele derivou alguns sentimentos de culpa em relação a alguns comportamentos sexuais específicos avaliados como errados. Tá? Isso aí também a gente foi trabalhando no início mais com foco na psicoterapia, mas depois a gente transformou o processo com a musicoterapia. Tá? Como eu coloquei, né, ele não tem dificuldades relevantes de interação e de habilidades sociais. E ele é um cara, né, ele é um rapaz, né, que ele pode ser descrito como uma pessoa tranquila. Ele não tem assim, né, comportamentos agressivos, comportamentos hostis e coisas do gênero. Tá? Ele é receptivo, ele é amigável e ele adere bem às propostas de atividades musicais que a gente trabalha em sessão e vocês vão ver isso daqui a pouco. Tá? Bom, como é que foi então o processo de avaliação e intervenção com esse paciente? Tá? Nós trabalhamos lá com atendimentos individuais, uma duração média aí de 30 a 40 minutos. Tá? O tempo de sessão em musicoterapia, pessoal, de uma maneira geral, ele é um pouco menor do que na psicoterapia. Na psicoterapia a gente tem ali em torno de 50 minutos, 1 hora. Tá? Principalmente no contexto de uma instituição pública ou de uma clínica multidisciplinar que atende plano de saúde, o atendimento ele é cravado ali 30 minutos. Tudo bem? Porém, esse atendimento de 30 minutos em musicoterapia ele pode ser considerado suficiente em muitos casos, porque a musicoterapia é um tipo de tratamento que ele exige mais do paciente. Porque o paciente ele vai se expressar musicalmente. Tá? Então ele vai se expressar cantando, tocando, dançando, e isso pode se tornar mais cansativo do que simplesmente você ficar num diálogo verbal ali como na psicoterapia. Tá? Como proposto por Gatino, Gustavo Gatino, né, que também é uma das principais referências aí na musicoterapia, a gente realizou uma avaliação inicial do caso, né, que foi uma entrevista com ele, e eu apliquei, né, uma ficha musicoterápica para adultos. Né? Eu estou até com ela aqui, ó, que é esse material aqui. Ó. Tá? Que ele vai trazer aqui uma série de informações básicas de identificação, filiação, diagnóstico, condição socioeconômica e, obviamente, as informações musicais do paciente, né? Preferências musicais, contato anterior com instrumentos e por aí vai. Na sequência, né, então após essa avaliação, a gente formulou um plano de tratamento individualizado, onde em conjunto com ele eu estabeleci alguns objetivos terapêuticos e começamos, né, a implementar, né, a aplicar esse plano terapêutico.
O objetivo central do plano terapêutico foi a abertura de canais de comunicação através das experiências musicais, como postulado por Benenson. Benenson ele postulou uma ideia, pessoal, muito interessante, que o Benenson ele tinha um viés assim mais psicanalítico, mas ele propôs, né, que as experiências musicais elas servem muito para desbloquear ou para abrir canais de comunicação, porque no fim das contas, para esse público específico, né, de pessoas, né, neurodiversas, neurodivergentes, a grande maioria delas tem problemas de comunicação, tudo bem? De expressão, tanto verbal quanto não verbal. Tá? E a música, né, ela pode servir como uma, digamos assim, uma ponte, né, entre a não comunicação e a comunicação. Porque como muitos deles têm dificuldade na fala, né, eles conseguem se expressar bem musicalmente, tocando instrumento, cantando, etc. Então, a gente teve sempre isso em mente no processo terapêutico desse paciente, que a gente precisava encontrar um caminho para esse paciente se expressar, né, e desbloquear esse caminho para que ele pudesse externar aquilo que ele sentia, pensava, quais eram os sofrimentos dele, de uma forma musical e ao mesmo tempo terapêutica, certo? Bom, ao longo do processo de intervenção, nós utilizamos os 4 métodos ou experiências musicais propostas por Brucha. Como eu falei, pessoal, o livro definindo musicoterapia é como se fosse aí o livro-chave, né? O livro-chave da musicoterapia, onde o Brucha ele sistematizou o que é feito numa sessão de musicoterapia, quais são os métodos, né? Quais são as técnicas utilizadas. Então, basicamente, improvisação musical, recriação musical, composição e métodos receptivos. Eu não vou me deter aqui na definição desses métodos. Se vocês quiserem, vocês podem deixar um comentário aqui embaixo que eu faço um vídeo, né? Porque esse tema aqui, ele daria um tema para pelo menos mais uns 3 vídeos aí. Tudo bem? Então, se vocês tiverem interesse que eu faça um vídeo específico, né, abordando quais são esses 4 métodos musicais, como é que eles funcionam, vocês escrevam para mim aqui nos comentários. Tá? E o nosso processo clínico, ele foi focado na improvisação musical, que inclusive era uma habilidade, na verdade é uma habilidade muito, como é que eu vou dizer assim, muito desenvolvida nesse paciente específico. Vocês vão ver aqui que ao final eu vou trazer um vídeo de um trecho de uma sessão nossa e a gente trabalhando com uma improvisação musical. Ele tem muita facilidade, pessoal, em fazer improvisações musicais, que é a criação, né? A improvisação musical ela é basicamente a criação de uma melodia, de um ritmo, de uma letra, que pode ser tanto cantada quanto instrumental. Tá? Como eu coloquei, né? A improvisação musical ela consiste na criação de uma peça musical espontaneamente, enquanto o paciente toca ou canta, criando uma melodia, um ritmo, uma canção ou uma peça instrumental. Um dos objetivos principais da improvisação é estabelecer um canal de comunicação não verbal e uma ponte para a comunicação verbal. Então aqui, pessoal, nós temos um exemplo prático. Tá? Eu vou dar um contexto bem rápido aqui desse vídeo. Aqui nós estávamos numa sala de música que tem lá na APAE, isso aqui é na APAE, tá, pessoal? Onde eu trabalho. E na APAE agora nós temos uma sala de música onde eu tenho feito os atendimentos nessa sala de música aqui. Tá? E a gente tem alguns instrumentos disponíveis aí na sala de música.
Essa improvisação musical aqui, nós fizemos com voz, violão e o carrom. Carrom, para quem não sabe, é esse instrumento aqui que o paciente está sentado. O paciente está sentado, que é tipo um instrumento de percussão acústico, tá? Onde ele utiliza aqui, ele toca sentado e ele utiliza essas duas mãos aqui para percutir no instrumento, tá? E o paciente, ele cantou, então ele fez o voz e o carrom e eu acompanhei aqui a improvisação dele no violão, tá? Então vamos dar uma olhada aqui no vídeo e reparem que a música que o paciente vai cantar não é uma música que existe, tá, pessoal? Ele improvisou, ele criou na hora essa música aqui. Vamos lá. Bom, estou aqui com o Léo de novo, tá aqui no carrom, eu estou aqui no violão. Não sei se está e ele vai fazer se tá com áudio. Ó, eu sentei na frente dele, eu acho que não está com áudio aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar o áudio. Ah, tá, acho que eu já sei o que é. Deixa eu sair aqui do modo apresentação. Bom, só um minuto. Eu vou ter que ir até o final aqui, ó. Acho que agora vai sair. O áudio está meio baixo, né, pessoal? Mas deixa eu tentar aumentar aqui. Quem sabe faz ao vivo, né? Aumentar a tela de novo. Vamos ver se agora vai. Tá saindo o áudio, pessoal. Não sei se vocês vão conseguir ouvir aí. Tá, eu vou dar uma pausa aqui, gente, porque senão o vídeo já tá longo, né? Só para não estender mais o vídeo.
E inclusive porque o áudio aqui está bem baixo, provavelmente vocês vão ter bastante dificuldade de ouvir aqui. Mas deu para perceber que ele está cantando, tocando carrom, e eu estou simplesmente fazendo um acompanhamento aqui no violão para a improvisação dele. Quem tiver interesse, pode também escrever nos comentários aqui, eu mando esses slides aqui. Bem, não tem problema nenhum com isso. Tá? Então, gente, quais foram os resultados e conclusões desse processo terapêutico com ele? Tá? Após cerca de 2 anos de atendimento, foi possível observar que o paciente teve um desenvolvimento expressivo em diversos aspectos, sendo os principais cognitivos, né? A gente pôde, através da observação clínica, ver que ele, até pelas improvisações que ele fazia e tal, que ele desenvolveu aspectos como memória, atenção e principalmente criatividade, aspectos motores, motricidade fina, por exemplo, aspectos emocionais, autoconhecimento e expressão emocional, comunicação verbal e não verbal e musicalidade. Olha que interessante. Importante ressaltar o despertar da musicalidade e desejos musicais do paciente. Teve inclusive uma sessão que ele expressou um desejo em virar cantor, tá? Porque eu vi, né, eu notei que ele tinha um interesse assim pelo canto e eu estimulei ele a isso, né? E ele era uma atividade que ele sentia muito prazer quando fazia, né, a questão do canto, e ele assim tem uma certa habilidade ali para o canto, né? E ele foi se interessando, inclusive ele sempre quando tinha algum evento na PAI, alguma festa, algum evento assim, ele queria apresentar, né? Sempre quando via uma pessoa diferente também na instituição, ele queria mostrar a música que ele compôs e tal, que ele improvisou, enfim. Realmente ele é um paciente que eu diria assim, bastante musical, tá? Por fim, né, pessoal, como aponta a literatura, a musicoterapia se mostrou eficaz para condições do neurodesenvolvimento, nesse caso a deficiência intelectual, e deve ser considerada como uma poderosa ferramenta de transformação. Tá? Bom, gente, é isso. Tá? Aqui são as referências que eu utilizei para fazer esse trabalho. Tá? Aqui está os meus contatos, né? Aqui o meu site, o meu e-mail, e esse aqui é o meu Instagram. Tá certo, pessoal? Espero que esse vídeo, né, tenha sido útil para você que trabalha com musicoterapia ou trabalha com deficiência intelectual ou simplesmente tem interesse por essa temática. Espero que eu tenha conseguido cumprir o meu objetivo aqui de mostrar, né, de uma forma mais prática, mas sem esquecer da teoria, como a musicoterapia é um processo de intervenção que é efetivo nesse tipo de diagnóstico. Tá? Se você gostou, se você chegou até aqui nesse vídeo, não esquece de deixar um like aqui no vídeo. Se puder compartilhar para algum colega, algum conhecido que tenha interesse nesse assunto, compartilhe o vídeo e deixe um comentário aqui também para me dar um feedback sobre esse vídeo aqui. Lembrando de novo, né, pessoal, quem tiver interesse em que eu mande esses slides aqui, é só também deixar nos comentários aqui que eu envio para vocês. Tá bom? É isso, gente. Um abraço e até o próximo vídeo.